Olá! Hoje é o Dia Nacional da Saúde, data escolhida em referência ao médico sanitarista Oswaldo Cruz, que se dedicou ao desenvolvimento científico na área médica, criando ferramentas para o cuidado da população. Na entrevista central, o médico Aristóteles Cardena fala sobre a importância do SUS e os efeitos da postura anticientífica de Bolsonaro na gestão da crise sanitária. Nossa reportagem traz a importância dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus. E acompanhe também as últimas informações sobre o desmonte da Petrobras. A Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Chegamos à metade da semana com mais de 95 mil pessoas mortas por coronavírus no Brasil. Ocupamos o segundo lugar mundial no número de óbitos pela doença. No dia 7 de agosto, a campanha Fora Bolsonaro está realizando manifestações pelo marco de 100 mil mortos, que infelizmente se aproxima a cada dia. Rude Rafael, do Movimento de Trabalhadores Sem Teto, em Pernambuco, fala sobre a mobilização do luto à luta. Embarque imediato. Estou aqui para dizer que essa semana vai ser fundamental para a campanha Fora Bolsonaro, porque a gente vai realizar um grande dia de mobilização nacional pelo Fora Bolsonaro nessa próxima sexta-feira, dia 7 de agosto. É importante que a gente estruture a campanha em todas as cidades do país. A gente tem também a perspectiva de mobilizar internacionalmente, então que façamos atos simbólicos extremamente expressivos nessa sexta-feira. Essa semana vai ser marcante para o processo de crise que a gente está vivendo no Brasil. Provavelmente atingiremos 100 mil mortos pelo coronavírus. A gente não pode naturalizar essa tragédia e a gente precisa dizer que o grande responsável por essas mortes é o governo Bolsonaro. Também saudar a iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, que também deve estar nos próximos dias entrando com pedido de impeachment de Bolsonaro. Então a gente precisa somar forças para a gente construir e fortalecer a campanha Bolsonaro em todas as partes do país e também que essa campanha ganhe o mundo, né? É possível que essa campanha se internacionalize a partir desse Dia Nacional de Mobilização. No cenário internacional, uma notícia abalou o mundo na terça-feira. Vocês devem ter visto vídeos assustadores da explosão que ocorreu em Beirute, no Líbano. Até o momento, são mais de 130 mortos, milhares de feridos e ao menos 300 mil desabrigados. A investigação do motivo da explosão ainda está em andamento. O incidente pode ter ocorrido pela estocagem de nitrato de amônio no local, que é utilizado para fertilizantes e fogos de artifício. A Central do Brasil se solidariza com a comunidade libanesa no Brasil e com todas as vítimas desse incidente. A onda de privatizações que promove o desmonte do Estado brasileiro deve atingir mais uma vez a Petrobras, que está sendo vendida por fatias. A venda de plataformas da petroleira reacende o debate. Camila Piacese traz mais informações. Na última sexta-feira, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, informou que tem expectativa de vender a refinaria Lodolfo Alves, na Bahia. Para o senador do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prats, a venda fatiada da estatal não começou de agora e vai prejudicar em cheio o povo brasileiro. Quando você privatiza tudo, para começar, os territórios mais distantes vai acontecer o quê? Só quem vai levar combustível lá é quem cobrar muito caro, porque a escala é muito pequena, o consumo muito pequeno e muito distante. Então não compensa. Todo mundo vai querer vender aonde? No mercado de Minas, São Paulo, Recife, Fortaleza, todo mundo vai estar ali competindo. A Petrobras vendeu 3 plataformas de petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, em leilão por 1,45 milhões de dólares. Os valores são irrisórios para os patrimônios que produziam 25 mil barris por dia, ou seja, 5,4 milhões de reais diariamente. Para o baiano, coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, David Barcelar, a venda foi contra o interesse do povo brasileiro. Foram vendidas como sucatas, mas com certeza essa pessoa
que com certeza é um grande investidor, que comprou, poderá reutilizá-las em produção de petróleo em vez de usá-las como sucata. O comprador das 3 plataformas é do Rio de Janeiro e se identificou no leilão como Mar Botene. David explicou que a venda também não foi interessante para o governo federal e questionou a quem interessa a venda da Petrobras. Castelo Branco, quando assumiu a presidência da Petrobras, de forma estranha, disse que o maior sonho dele era vender a Petrobras. É hora da parada cultural. Hoje vamos para Alagoas receber uma dica que fala sobre os modos de vida que não seguiam pelo lucro ou pela destruição do meio ambiente, mas sim pelo cuidado com as pessoas e o entorno. Parada Cultural. Saudações, me chamo Gabi, sou estudante de agroecologia aqui de Alagoas e milito pelo movimento de mulheres camponesas. Entre as dicas culturais que eu trago aqui hoje está o livro de Alberto Acosta, O Bem Viver, que propõe a vida a partir de princípios indígenas, de raízes histórico-culturais, da plurinacionalidade e dos direitos da Pachamama. E por falar em cuidar, mais uma vez o governo Bolsonaro desvaloriza os profissionais que cuidam da população. Bolsonaro vetou na terça-feira o projeto de lei que previa uma indenização para profissionais da saúde que ficaram incapacitados ou que foram mortos por atuarem no tratamento de pacientes com Covid-19. Nos Trilhos do Brasil, Afonso Bezerra traz a importância destes profissionais para o povo brasileiro. Trilhos do Brasil. Eles estão na linha de frente. Todos os dias em seus plantões dedicam suas vidas para salvar outras vidas. Nesta batalha contra o coronavírus, são o alvo mais comum da doença. Temos registrados no mundo perdas irreparáveis destes profissionais. Segundo a OMS, temos um déficit de quase 6 milhões de enfermeiros. Mas na maioria dos casos, eles saem vitoriosos. São mestres na arte do cuidado, acalmam, protegem, medicam e não desistem até o último suspiro de vida. Resistem até contra os negacionistas da ciência, como os que no Brasil agridem os profissionais e apostam todas as fichas em medicamentos sem comprovação médica. Mas nesta luta, pequenas vitórias já representam grandes conquistas, como explica o médico Lucas Caeté. Mas tiveram êxitos também em relação à cura, né, do paciente, pacientes que a gente conseguiu internar e que estavam muito graves, e que a gente teve todo o investimento da equipe do paciente, o paciente sai bem, e você consegue dar alta para o paciente e fica muito emocionado com o sucesso de toda a equipe, né? Nem sempre eles estão bem equipados para enfrentar estes desafios. Faltam EPIs, remuneração justa e regime de trabalho mais humanizado. Mesmo assim, os nossos profissionais da saúde, em especial da rede do SUS, são fundamentais para o além da pandemia. A enfermeira Viviane Ferreira explica que a essência desse trabalho é o cuidar. O forte da enfermagem mesmo é o cuidar, né? Então, muitas pessoas não conseguem entender exatamente o papel de um enfermeiro, de um técnico, de um médico. Então, o nosso papel, naturalmente, é cuidar. E, assim, a gente viu que com estar junto, estar orientando as pessoas pelo temor da morte, pelo adoecimento em massa, eles conseguiram ver a importância da profissão. O Sistema Único de Saúde é o que tem permitido que a crise sanitária não esteja ainda mais grave, mesmo enfrentando ataques e sofrendo com a falta de recursos públicos aprofundada pela Lei de Teto de Gastos. Neste Dia Nacional da Saúde, Jonatas Campos conversou sobre o assunto com Aristóteles Cardena, que é o coordenador da Rede de Médicos e Médicas Populares. Entrevista Central. Olá, a nossa entrevista central de hoje é com o Dr. Aristóteles Cardona. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Univasf, a Universidade do Vale do São Francisco, em Pernambuco, e é especialista em atenção básica. Doutor, obrigado pela sua participação. Doutor, como o Brasil teria reagido e chegado à pandemia desse novo coronavírus se não fosse a rede de atendimento do SUS? Eu não tenho dúvida nenhuma, e essa questão é muito importante,
Porque apesar do que a gente tem visto de números ainda crescentes de casos de mortes no nosso país, por conta da falta de uma coordenação nacional de todo esse processo, por falta de um controle, né, de uma definição de política nacional para defender a nossa população, para defender nossas vidas, mas eu não tenho dúvidas que se não fosse o Sistema Único de Saúde, com toda a estrutura que ele tem, com toda a penetrância que ele tem nos estados, nos municípios, nas regiões mais interioranas, eu não tenho dúvidas que nossa situação seria bem pior, tanto do ponto de vista de identificação de casos, quanto do cuidado que a gente tem visto. É um cuidado que muitas vezes apresenta limites, principalmente quando não há um controle mais adequado, quando não há definição de políticas adequadas para o cuidado com as pessoas com a Covid-19, mas não tenhamos dúvidas disso. Sem o SUS, a gente estaria hoje numa situação muito pior do que já estamos. Nos países onde o combate ao coronavírus teve sucesso, existe alguma rede de atendimento à população semelhante ao SUS no Brasil? Olha, em poucos locais do mundo a gente vai encontrar um sistema de saúde de caráter público, né, fornecido como serviço do Estado, como temos no Brasil. Mas a despeito disso, a gente tem visto, sim, países que têm encarado com seriedade a pandemia e têm definido políticas, porque se a gente pensa que hoje o que a gente tem de grande arma para se defender contra a pandemia são medidas de distanciamento social, de isolamento, há de se pensar que não dependemos apenas do sistema de saúde. O sistema de saúde ele é muito importante para enfrentar a pandemia, enfrentar principalmente nos casos onde já existem as infecções consolidadas, a população adoeceu por isso, mas há uma série de outras medidas que podem ser feitas ou que deveriam ser feitas, que aqui no Brasil temos encontrado muita falha com relação a isso e que outros países têm conseguido encarar de uma maneira mais concreta, encarar de uma forma mais séria e controlar mais o avanço da pandemia. Então o senhor diz que é diferente a atitude do governo federal do esforço que os médicos, enfermeiros e técnicos fazem no Sistema Único de Saúde. Tem toda a ação que é feita, digamos assim, da porta dos serviços de saúde, dos hospitais, das unidades de saúde para dentro, né? Que isso é o serviço dos profissionais. A gente tem visto muita coragem que é emanada a partir dos profissionais de saúde que têm trabalhado nessa linha de frente contra a Covid. Mas também há uma série de políticas que vão da porta do hospital para fora, que são para fora, né? Que é como a gente falou, a questão do isolamento, a questão do distanciamento. Isso depende de uma coordenação central, uma coordenação nacional que desse conta, e como não é segredo para ninguém, há muito descuidado, digamos, para falar o mínimo, por parte do governo federal com relação às conduções das políticas que seriam necessárias para a gente conseguir estar numa melhor situação diante dessa pandemia. Doutor, o orçamento de guerra permitiu ao governo Bolsonaro extrapolar o teto de gastos, mas inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, é a favor de manter o teto de gastos, né? Retornar. E eu lhe pergunto, qual o impacto da austeridade financeira e do teto de gastos no SUS? Imagine uma situação onde a gente já tem um dinheiro limitado, então em qualquer nova situação que pudesse acontecer mais para frente, e naquele momento a gente nem pensava em pandemia, nada disso, a gente sabia que iria ter dificuldades. E dito e feito, como a gente costuma falar por aqui, no momento em que há uma demanda maior de recursos para a gente poder salvar, defender a vida das pessoas, o teto de gastos não permite. Não é à toa que, mais do que nunca agora, a gente tem visto questionamentos com relação a esse teto, porque o sistema de saúde ele depende diretamente das necessidades de saúde de uma população. E num momento como esse, está mais do que provado que a gente precisa de um sistema de saúde fortalecido, a gente precisa de investimento no sistema de saúde para que a gente possa, como eu tenho dito, como a gente tem repetido bastante, salvar vidas, né, que é a tarefa principal do sistema de saúde hoje em nosso país, em todo o mundo, na realidade. Eu fico por aqui. No QR Code que aparece aí na sua tela, você encontra todos os nossos conteúdos e as nossas redes sociais. Acesse e aproveite para seguir a gente. A Central do Brasil volta amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.